Olá, muito bom dia para você, Jogo Aberto Pará na área, seja bem-vindo, vamos participar aqui da nossa resenha que hoje vai ter que falar da derrota do Papão no estádio da Curuzu, a primeira sobre o comando do Claudinei Oliveira. Bicolor não conseguiu sair aí do Z4. Vamos falar também, rapaz, eu desafiei, tá vendo só? Eu desafiei o operador de áudio, falei, bora ver se vai ter gracinha hoje. Ele falou, sou profissional. Rodrigo, nosso operador de áudio, bicolou e está provando o profissionalismo dele, tirando onda também. Pois é, vamos falar do Clube do Remo também. Eu acho que podia até ficar a música, Eliane, porque aparentemente Viseu vai embora do Clube do Remo. Porém, o Clube do Remo já está negociando com o camisa 9. Não se esqueça, a gente vai falar aqui e você vai ver primeiro aqui no Jogo Aberto Pará quem é esse cara. E todo esse assunto a gente vai debater com ela, Liane Coelho. Muito bom dia para você. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Jogo Aberto Pará após derrota do Paysandu, que uma hora ia acontecer, né, Danilo? Uma hora o Paysandu ia perder, Claudinei acostumou ali a torcida mal, com bons resultados. Mas aí esse momento chegou. O problema também é desempenho e esse é um assunto também que a gente vai levar aqui com Gilmar Prete. Prazer te receber, meu amigo. Danilo, Eliane, bom dia a todos que acompanham em casa. É um prazer estar de novo aqui no Jogo Aberto com vocês. Vamos começar logo colocando na tela aí os melhores momentos, que aliás, que dificuldade nosso editor teve, hein, para selecionar melhores momentos nessa partida que teve aí a participação especial de uma chuvada, vento, aqueles pingos assim, parceiro, que parecia pedra caindo nas costas, e um jogo de muita transpiração, que a gente pode dizer que isso é relativamente comum nesse Paysandu do Claudinei, mas inspiração próxima de zero, Liane. É uma partida que tu já percebes que o Vila Nova chega no jogo para tentar neutralizar o Diogo Oliveira. Zagueiros extremamente grandes, justamente para brigar lá em cima. E aí é algo que a gente vem falando aqui, né? Uma hora, o elemento surpresa do Paysandu, que era o Garcês Diogo Oliveira, ele começa a ficar batido para as demais equipes. Vai deixar de ser surpresa. Pois é, e aí já chega planejado, né? Então tinha um zagueiro extremamente altos. O Claudinei, na coletiva por completo, falou algo que me chamou a atenção. Uma hora a derrota viria. Só que talvez ninguém contava que fosse contra o Vila. Talvez contra o Atlético, contra o Coritiba. E em casa, né? Jogando em casa. Então, assim, foi uma boa sequência, mas esse momento chegou. Agora é olhar para cima. Agora, de fato, para mim, Gilmar, em termos de desempenho, pegando aí o contexto de todas as partidas do Claudinei, para mim foi a pior atuação do Paysandu, independentemente do resultado. Falando Sim. de atuação mesmo, não de placar. Foi o pior, né? Foi o pior desempenho do Paysandu até agora com o Claudinei Oliveira no comando técnico. E olha que era para ser uma noite muito boa, né, para o Paysandu, tirando a chuva, claro, como o Danilo descreveu agora, mas estádio lotado, 9 jogos sem perder, uma boa sequência da equipe, principalmente fora de casa, jogando também bem. E aí recebe a equipe do Vila Nova, que já tem um duelo interessante aí de confrontos, né, nos últimos anos, e acaba sendo derrotado pelo desempenho ruim, né? O Claudinei falou sobre a chuva, inclusive, também, né, sobre a questão da chuva. Vamos já trazer da isso. Estratégia de jogo do Paysandu, que ajudou a estratégia de jogo da equipe do Vila Nova, mas acho que alguns pontos, alguns erros, né, cruciais aí do Paysandu, principalmente do lado esquerdo defensivo, acabaram sendo cruciais para o Vila Nova vencer essa partida no jogo de ontem. E o Papão tinha o elenco à disposição, não tinha desfalques, com exceção do Rossi, né? Sim. Mas que o Paysandu já está se organizando com a ausência dele. Mas, por exemplo, tinha a zaga completa com o Novídio, com o Thalisson, o Vilela, que às vezes é a ausência por conta de cartão, estava Não no tinha time. o Anderson Leite, que estava suspenso. Talvez o único desfalque do que vinha recorrendo, mas no contexto geral, a equipe completa. O problema é se essa equipe completa, se esse elenco completo quer dizer ter qualidade. Isso já vai ser um debate nosso aqui. Vamos trazer a fala do Claudinei justamente sobre que o Gilmar citou, dele dizer que o gramado pesado depois da chuva atrapalhou o Papão. Vamos ouvir aí o técnico bicolor. A gente enfrentou uma equipe que tem primeiro lugar em duelo aéreo defensivo, uma equipe que se defende muito bem do jogo aéreo. Então a gente trabalhou a semana para a gente não fazer esse jogo direto, para a gente fazer um jogo trabalhado, construído, troca de passe, ataque ao espaço. Só que aí vem o jogo que é aquela chuva, né, cara? Aí virou um jogo de primeira e segunda bola, que é um jogo bom para o Vila Nova por característica, né? Então tudo que a gente trabalhou para fazer, né, desde o tiro de meta para sair tocando a bola, trabalhando desde trás, criando espaço, progredindo com o passe que a gente trabalhou durante a semana e mostramos na palestra, a gente não conseguiu executar muito no primeiro tempo por causa da condição do gramado. Vamos lá. Eu acho que a condição do gramado do Paysandu, pela intensidade da chuva, ficou muito boa ainda, tá? Eu pensei que a forma poça e tal, mas não aconteceu isso.
E às vezes o treinador pensa numa estratégia, pensa numa proposta e os jogadores no treinamento executam, em campo não conseguem porque tem um outro time do lado também. Agora, eu já estava colocando, quem acompanha a gente aqui no Jogo Aberto Pará, algo há muito tempo. O Claudinei encontrou uma forma de tirar o Paysandu, vamos dizer assim, da crise. Pontuou bastante. Precisava ir para o próximo degrau. Sempre perguntei, tem jogador para isso? E aí, Eliane, o Claudinei falou qual era a estratégia, sair jogando desde trás. Agora eu pergunto, você tendo na lateral direita Luan Freitas, que é um zagueiro, não tem instinto ofensivo. Você tem Ronaldo Henrique, você tem Vilela. E o Denner, que a gente já questionou bastante aqui. É um time com característica para sair jogando, para ter posse de bola? Eu não vejo assim. Para mim é um time de ligações diretas e longas, buscando principalmente o Diogo Oliveira e o Garcês lá na frente. Eu acho que a chuva ela interfere sim, ela muda seu direcionamento de jogo, assim quando a gente fala sobre a questão de gramado. Né? Você tem dificuldade da troca de passes, só que para mim o determinante ele não é especificamente a chuva, é a falta de criatividade. E só um parêntese aqui, Eliane, a chuva intensa e que fez o gramado ficar pesado sim, durou uns 10 minutos. E aí que é isso que eu falei, o gramado aguentou e o próprio Vila Nova conseguiu trocar passes. Porque o jogo não foi nem paralisado, né? Já tivemos essas situações de jogos paralisados. Agora, para mim, é a falta de repertório. Era um Paysandu saindo pelo lado direito, especificamente. O Luan, ele é zagueiro. Então, comparado aos outros zagueiros, ele se destaca porque ele avança mais. Agora, como lateral, ele não avança o suficiente. Sim. E aí você tinha o lado direito com o Luan e com o Marlon lado a lado aqui embaixo. Então, você tinha o Garcês do lado esquerdo lá na ponta, o Marlon bem pertinho do Luan no campo defensivo. Teve um time completamente tenso na o Luan Curuzu. Freitas avançado, ele jogou como volante já, né? Como lateral direito está sendo um teste ainda, né? Desde que o Claudinei chegou. E eu acho que assim, dependendo do jogo, eu sou a favor de que tem uma estratégia diferente, né? O Luan Freitas eu acho que é muito mais para um time reativo. Fora de casa, fora de casa, contra o Avaí também funcionou dessa forma, o Paysandu, mas o Atlético Paranaense, o Luan Freitas foi titular na lateral direita e marcou bem ali aquela saída de bola. Tanto que o Edilson ele entra como um ala contra o Atlético Paranaense e dá o passe, né, para o gol do Diogo Oliveira. Então, acho que isso influenciou, de certa forma, também a equipe do Paysandu. Você falou sobre o Maurício Garcês, né, Eliane? Fica muito previsível essa jogada e o Claudinei falou isso durante a coletiva de imprensa, que realmente está previsível. E eu acho que a estratégia é utilizar o Garcês, o Diogo Oliveira, como está previsível, de outra forma. Cruzar a bola na área de outra forma, sair jogando de outra forma para poder diferenciar e tentar desvencilhar a marcação do adversário. O problema é que precisa ter alternativas de peças para os outros times olharem para outros. Ó, a gente vai trazer aqui uma tela para mostrar justamente esse Paysandu que teve a bola, um Paysandu que teve ali algumas oportunidades, mas não conseguiu criar efetivamente. O goleiro do Vila Nova, eu não sei te dizer se ele é bom, se ele é ruim. Só sei que ele tem nome de menta, né? Exatamente. Exatamente. Vamos colocar aí a tela do Papão, que são os números da partida. Olha só, ontem o Paysandu deu 10 chutes, apenas um no gol, tá? O Paysandu fez 33 cruzamentos, ganhou só 6 bolas aéreas. Meu irmão, os jogadores do Vila Nova ontem saíram tomando aquele remédio para dor de cabeça de tanta bola aérea que os caras tiveram que cortar. O Paysandu teve 9 escanteios e 59% de posse de bola. Então vamos lá. Sim, o gramado atrapalhou em determinado recorte, mas, novamente, faltou repertório para um time que rodou, jogou bola na área. Rodou, jogou bola na área. Até lateral, que isso daí até trazendo a informação, é de um aplicativo chamado 365 Scores. Sim. Eu não sei se nesse cruzamento eles colocam o tal do latereio, por exemplo. Porque, parceiro, todo lateral era lá pra dentro. E, cara, com todo respeito, mas isso pra mim é claramente falta de repertório, Liane. De um time que não consegue trocar passes e criar uma oportunidade de uma maneira natural. Parece até um certo desespero. Sim, né? Exato. Sim, eu acho que o Paysandu funcionou ontem de duas formas, falando de maneira ofensiva. Saindo com o Luan. E detalhe, quem estava para fazer a saída de bola era o Ronaldo Henrique. Mas estava começando com o Luan para ele avançar e buscar alguém lá na frente. E 2, aquele cruzamento mais longo do Garcês e do Diogo, te vira aí. O Diogo consegue fazer o pivô muitas vezes, mas não aparece ninguém para dar sequência na jogada. O Paysandu não conseguiu ficar com a segunda bola, em hipótese alguma. E agora um outro ponto que eu acho válido lembrar. 90 minutos do goleiro do Paysandu foi com dificuldade na reposição de bola. Outro problema é que precisa ser O Gabriel Mesquita não acertou uma reposição de bola.
todas foram Chegou a jogar pra direcionadas. fora uma bola E na no lateral. futebol de hoje, isso é o básico do básico. Sim. Não é mais, o goleiro tal, ele bate bem na bola. E isso é um diferencial, não. Hoje, isso daí é E obrigatório. o Matheus Nogueira também tinha essa dificuldade. É. Então é algo que precisa sim ser trabalhado na equipe do Paysandu. Eu repito, por 90 minutos, Gabriel Mesquita não acertou uma reposição de bola. Outra situação preocupante, além da lateral esquerda, e como você falou dessa reposição de bola do goleiro, eu não vejo o Paysandu com meio de campo, ele sempre perde o meio de campo pro adversário. Vários buracos, né? Vários buracos, né? Tanto quando tem o Anderson Leite, ontem ele não estava, mas o próprio Denner, que ainda não atuou da forma que a torcida quer, né? Também não é aquele cara tão cabeça pensante ali como camisa Sim, 10, sim. mas deveria estar fazendo essa função. Acho que o Paysandu perde muito por isso. E aí ele tenta, no desespero, ir pelas laterais, ou então o latereio, como o Danilo falou. Então, acho que isso preocupa também. Ó, vamos mostrar a classificação, como é que ficou aí depois desses jogos. Só tá faltando um joguinho para fechar essa rodada, mas que não vai mexer com a vida nem do Remo, nem do Paysandu. E o G4 tá dessa maneira aí, olha aí. O Goiás na liderança com 41 pontos, depois vem o Curitiba 39, Novo Horizontino 36 e a Chape com 34 pontos. O Leão ali com 33 pontos na quinta colocação, ali na porta do G4. Vamos virar a página. Olha aí, o Z4, como é que está? Amazonas com 20 pontos na lanterninha da competição. Amazonas que ontem anunciou que virou SAF. Está faltando mais informações para a gente entender melhor. O Paysandu que estacionou ali com 21 pontos. Um empatezinho ontem tiraria o Paysandu da zona de rebaixamento, né? O Botafogo, próximo adversário do Clube do Remo, também 21 pontos na zona. E o América Mineiro, 21 pontos. O Remo derrotou o América e o América acabou caindo. Primeiro time fora da zona, como eu falei, 22 pontos. Né, e é o Volta Redonda. Se o Paysandu vencesse, ia dar um belo de um respiro, né, mas não foi o caso. Vai ficar aí para a próxima rodada, quando o Paysandu pega a Chapecoense. Ó, já que a gente trouxe esse desenho geral, né, vamos voltar agora a falar do Clube do Remo, até porque tem um camisa 9 que era 33, que, enfim, foi apresentado no dia 31 de dezembro, como se fosse um presente de ano novo. De ano novo, é. Uma amostra de que seria um Remo diferente para 2025, e ainda bem que o Remo diferente não dependeu dele. Felipe Viseu pode estar indo, está sendo negociado com o time do Peru. Olha aí, o Sporting Cristal. Eu tenho alguns números aqui do Felipe Viseu para a gente analisar sobre essa passagem dele no Clube do Remo até agora, que a gente não sabe se ela vai se encerrar ou não. Olha só, 26 jogos, 3 gols marcados, 2 no Parazão e 1 na Série B, né? Com 2 assistências, média de 51 minutos por partida. Em 14 jogos ele foi titular, reserva em 12. O detalhe é o seguinte, ele completou apenas 4 partidas. O ponto aí é o seguinte, o Viseu não foi contratado para ajudar. O Viseu foi contratado para resolver, Liane. Ainda bem que esses presentes chegam com etiqueta de troca, né? Mas eu acho que Tem um já prazo de estourou. validade, pra Já trocar. estourou, 2 olha o anos tempo. de contrato, Aí tu tá salário tendo que levar altíssimo. pro brechó para ver se alguém compra. No jogo passado, no último jogo do Remo, a gente até comentou sobre a importância tática do Viseu. Taticamente, ele foi bem-vindo na equipe. O ponto é, o Viseu não foi contratado para ser bem-vindo taticamente. Ao meu ver, até pelo peso da camisa que ele veio, que já nem usa mais, que já está com alguém que também nem está atuando, diga-se de O passagem. Diego Hernandes. Pois é, ele veio com status, ao meu ver, de goleador, né? Sim, era para ser protagonista, né? Um jogador que veio no começo do ano para ser protagonista, para mudar o ataque do Remo, acabou tendo as oportunidades, né? Justamente por conta disso, por esse peso, de ter jogado em outros times aí do futebol nacional. Veio do Criciúma com até uns números bons, né? De lá, fazendo gol ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, mas aqui realmente deixou muito a desejar. E quando o Remo mais precisou desse protagonista, ele virou coadjuvante e não apareceu mais. Eu sinto que fizeram uma linha de corte na hora de apresentar o Viseu, né? Porque veio assim o Viseu do Flamengo, aí fizeram um corte daqui para cá e aí já ligaram o Remo, né? E aí veio como o presentão o Viseu do Flamengo, que veio pro Remo, vai ser goleador e por aí vai. Ó, e o Viseu, inclusive, já nem treinou hoje, né? O Remo que está fazendo treinamentos pela manhã aí durante a semana. Então, a tendência é que realmente já feche o contrato para evitar aí o que aconteceu com o... Meu Deus do céu, jogador do Paysandu que não era nem para ter jogado e arrebentou o joelho. Keffel. Não, que arrebentou o joelho. Que ia resolver Matheus o problema Vargas. do Keffel. O Matheus Vargas jogou contra o Amazonas para se despedir, acabou dando Coloca bronca. ele em campo.
Meu irmão, coloca o Sem Viseu, despedida, coloca o sem Viseu despedida. num plástico bolha, irmão. Post na rede social. Coloca num plástico bolha, porque se ele se machuca, tem que renovar o contrato automaticamente. Então, é plástico bolha, carro de aplicativo. Prepara e o almoço vai. com cuidado. Exatamente, exatamente. Ó, o Remo já tem um possível substituto, inclusive, para o Viseu, viu? O Remo já fez uma proposta oficial pelo atacante Thiago Marques. O Thiago Marques, que é jogador do CSA. Esse ano ele tem 37 jogos, CSA que está na Série C, tá? Sim. Tem 37 jogos, 16 gols. Marques quem me passou essa informação até brincou, ó, gêmeo do Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira tem 1,94, né? Eu até corrigi a informação que eu te passei em bastidor, Liane. Ele tem 1,93. Então chega para ser o grandalhão, para fazer o pivô, para ganhar a bola aérea, coisa que o Remo não tem. Um jogador de 37 anos, tá? E que deve ser anunciado aí pelo clube do Remo. Ele tá, como eu falei, no CSA, já passou pelo Criciúma, Ituano, Santo André, Ferroviária, Ponte Preta, enfim, já rodou e bem por aí. Pode e deve ser anunciado pelo clube do Remo aquele negócio. Tchau pra ti. Seja bem-vindo. Detalhe que o Remo tá sem esse jogador para jogar centralizado. Quem tá é o Davó, né? E sem O altura. Adailton Sem altura. Porque Tá o bem Davó, baixo, eu acho que o Davó não tem nem 80. O Marrone é maior que o Davó. não ganha essa bola no alto, né? mais Teoricamente fica por Reinaldo, mas ali defensivamente falando, o Adailton já foi, né? Tinha o Ítalo também antes, né? O Ítalo já Era foi, uma opção. Viseu Também não era um está cara aí. alto, Não é né? alto, mas ele era um centroavante. Mas eu falo mais sobre a questão de posicionamento Sim, mesmo, sim. né? O Davó tá ali atuando desta forma hoje, mas com a saída dele, digamos assim, uma suspensão ou algo do tipo, quem é que vai jogar centralizado? E teoricamente, quando o Davó vem, ele é vendido como um ponta. Vamos dizer assim, nessa chegada porque também dele. tem a saída do Adailton. Né? Tem a Exatamente. saída do Ítalo e tem a saída do Adailton. Enfim, é isso. Esse é o nosso primeiro bloco. Vamos colocar a mensagem da galera. Torcedor bicolor deve estar chateado. Torcedor azulino deve estar na expectativa para sábado. E aí? Bom dia, Danilo e equipe. Alguém me explica o que aconteceu ontem na Curuzu? É a Dominique do bairro do Condor. É a Dominique ou o Dominique? Antônio Dominique. Eu pensei que Dominique podia ser o nome da gata. Em algum momento eu pensei. Tá meio triste, viu, A gente gata? tá tentando explicar, viu, Antônio, o que é que rolou. Mas não sei se a gente tem essa resposta. Vamos rodar as mensagens aí. O que mais? Minha pergunta para vocês é se o Paysandu tem chance de escapar do rebaixamento com essa equipe. Eu, como torcedor, tô com o pé atrás com esse time aqui, viu? É o Wagner da Marambaia. Wagner, papão ainda é assunto nosso no segundo bloco, não sai daí. Vamos seguir aí com as mensagens. O Paysandu já caiu para a Série C, só não sabe ainda. É o Alan Cerne do Curió. Eu não sei se ele é aquele torcedor que está extremamente chateado ou se ele é aquele corneteiro secador que está tirando uma onda. Eu fico com a segunda opção. É. Vamos lá, segue. Bom dia. A Liane fica com o olho brilhando quando fala do Paysandu. É o Marcos do Tapanã. Olha, pode ser brilhando porque ela tá feliz, pode ser brilhando com lágrimas nos olhos, aí fica a interpretação de cada um, né? Pode ser sono também. Pode ser sono também. Pois A mistura de tudo, né? Um pouco de cada. Bom dia, Danilo e Liliane. Sábado, o Remo entra no G4. Thiago do Bengola tá cravando. Vamos para essas últimas três, rapidola aí. Vamos lá. Aleluia, que o Viseu vai embora. Não era nem para ter vindo. Ele veio aqui pro Remo, infelizmente só com o nome. Tchau, tchau, até nunca mais. João Júnior, que hoje ganhou um motivo para estar feliz. Bom dia, sábado, o Mangueirão vai ser pequeno pro Fenômeno Azul. É o Bruno Loureiro, lá da Sacramento. Valeu, Bruno. Vamos lá para a última mensagem do bloco. Bom dia, galera do Jogo Aberto Pará. Meio de campo sem criatividade, goleiro saindo só no chutão pro ataque. Assim fica difícil de vencer. É o André Amaral, da Sacramento. E André, se liga aqui, porque no segundo bloco a gente vai trazer mais motivos para analisar essa derrota do Papão. E vamos falar também, claro, do Clube do Remo. Não saiam daí. Estamos de volta aqui no Jogo Aberto Pará. Já chegamos aqui falando do Paysandu e vamos colocar aí o Claudinei falando sobre algumas mexidas que ele fez que o torcedor bicolor questionou bastante ontem. A gente trabalhou com dois centroavantes, né? Mudamos, pusemos o Benítez junto com o Diogo para tentar ter mais peso na área. A gente está mexendo em lugar 6, desde que ele já, do jogo desde o Repac, ele está sendo muito falado. Pois é, o Claudinei fez essas análises aí que ele fez do jogo de ontem, né? Vou até pedir pra gente vir pra cá pra nossa tela, e a Liane, se quiser, obviamente, pode vir junto pra gente colocar aqui, como é que o Paysandu jogou ontem, tá?
Coloca aí na tela aí, por favor, Lili, nossa diretora de imagem. Tá aqui, ó. Esse quadro aqui é do aplicativo, né? Que eu falei, o 365 Scores. E aí, vamos ver esse desenho tático aqui. O goleiro do Paysandu. E aqui a gente vai ver justamente o que a Eliane falou, da saída do Paysandu. Ó, o Luan bem aqui e o Marlon colado no Luan, sendo um ponta direita. Ou seja, olha o buraco que ficava aqui no setor ofensivo do Paysandu, né? Esse aqui é o Paulo Henrique, né? Bem aqui o Vilela, que o detalhe é o seguinte... Ronaldo Henrique, perdão. E aqui é o Vilela, que interessante ontem, ele foi o cara que acabou tendo as melhores oportunidades ofensivas. Sim. Não tem o cacuete para isso. Surpresa ali. Não tem o cacuete para isso. Aí você tem o Garcês bem aqui e bem aqui o Diogo Oliveira. O Heverson não avança. Então, um Paysandu penso para o lado esquerdo, sem jogo para o lado direito. Marlon pegava na bola, não tinha aproximação, que o Vilela não tem força para fazer ultrapassagem. Garcês pegava na bola, vinham 3 marcá-lo, ninguém encostava nele para jogar. Denner nulo no jogo. Sim. Né? E aí, Eliane, quando o Benítez entra, esse buraco aqui aumenta, porque tu tiras o Denner, o Benítez entra do lado do Diogo Oliveira, o Vini entrou para fazer o corredor direito, não garantiu, apesar do Edilson subir. Mas aí, repito, buraco no meio aqui e um Vila Nova muito bem postado, né, Eliane, para receber esses cruzamentos desesperados do Paysandu. Pois é, esse é o meu... Eu consigo levantar aqui, que a Ana Paula Mello toda vez pede para eu levantar, então eu vou levantar vamos aqui. atender o pedido dela, fique à vontade. Aqui, tá beleza, Stine? A gente percebe, inclusive, e esse foi o grande ponto das modificações que, para mim, eu discordei, né? Primeiro, tu colocas 2 jogadores de área. Só que, para mim, tu fazes isso no momento que teu time está atacando e tu tens apenas dificuldade de colocar a bola para dentro do gol. E aí, beleza, porque o Diogo Oliveira não tem essa mobilidade para voltar, tampouco o Benítez. Então, tu fica com 2 jogadores a menos para recompor. E aí vem as modificações. Ontem eu falei sobre entrar com o Luan na partida, que para mim tudo bem. O ponto é, o Luan, como eu falei, para um zagueiro ele sai bastante, para um lateral ele não sai o suficiente. Ficou Luan e Marlon lado a lado o jogo todinho. Um marcando o outro. Um marcando o outro. Né? Quando o Luan fazia esse cruzamento mais longo, não tinha ninguém ali na frente, porque o Marlon estava recuado. Para mim, era o momento de colocar o Marcelinho, que é um jogador que faz essa tem jogador mais vertical, e que vem, né, para o meio também com a esquerda. Vai em direção... E tem outro ponto. Esqueceram de falar para o Marlon que ele estava de ponta e não de meia. Tudo ele estava puxando para o meio. Sem ser canhoto. Sem ser canhoto. Então, para mim, a modificação, ao meu ver, mais coerente, seria colocar o Marcelinho aqui e o próprio Edilson. Porque aí tu tem o Edilson que avança e o Marcelinho também. Então, não ia ficar só o Garcês sozinho para cá. Tu terias, de fato, um outro ponto. Então, ficou o Garcês isolado e os 2 aqui. Pelo menos na minha visão foi essa, O time já estava meio atrapalhado no meio de campo. Falei agora há pouco sobre isso, né? A questão de estar fraco no meio campo. E aí você tira o Denner, mesmo estando mal, mas colocar o Benítez, o time ficou muito mais perdido, né? E aí que a bola não chegava mesmo, né? 2 centroavantes grandalhões. Só que aí entra um problema que eu coloco. Sim, talvez o Claudinei ali tentou algo que não deu certo. Mas tu olhavas para o banco do Paysandu, com todo respeito, opções, né? Era triste. Agora tem a situação. E ontem eu fiquei com pena do Garcês e do Diogo Oliveira, porque eles tentaram tudo, eles brigaram, eles reclamaram entre os jogadores. O Diogo Oliveira, a gente viu um lado dele ontem, dando drible de futsal, pô. Sim. chamando o jogo. Parecia até o Rossi antes de chegar, Garcês Exato. Agora tem um outro ponto que me chamou a atenção, que o Claudinei falou na coletiva. Ele coloca o Garcês e o Benítez, ao meu ver, principalmente por essa briga na bola aérea, no cabeceio. Só que ele mesmo fala que o Vila Nova é o time líder em vencer essas bolas no alto. Então, assim, para o Diogo já estava complicado por conta da quantidade de zagueiros. Aí tu coloca mais um para brigar no alto, sem essa capacidade, contra um time que ganha na bola aérea, para mim não faz muito sentido. Outro detalhe importante desse jogo do Paysandu de ontem foi a arbitragem. Cara, que árbitro ruim. Ele interferiu diretamente no jogo? A gente vai ver isso aqui agora, porque tem um lance ali no segundo tempo que os jogadores do Paysandu cobraram. Olha aí, o Diogo Oliveira, no meu modo de ver, olha aí, ele ganha à frente do jogador do Vila Nova, que, sem alternativa, faz sim a carga nas costas e eu vejo até o braço abrindo ali. Nossa, o juiz está muito perto. Olha aí. Olha o braço, tu tá vendo o braço? Uhum. Quem é que dá um encontrão e o braço abre deste tamanho? Encontrão nas costas, não é ombro com ombro, tá? O Diogo Oliveira toma a frente, toca a bola, olha a perna do Diogo Oliveira, olha onde é o choque ali, tá vendo o choque?
ali na altura da costela, e se você seguir a jogada, você percebe, olha aí o braço do jogador do Vila Nova. E olha, como o Gilmar falou, a posição do árbitro. Pois é, próximo, o braço do jogador do Vila Nova abre na jogada. Sim. Então isso daí não é um ombro com ombro. Quem joga a bola sabe que você não precisa, no ombro com ombro, tu não vai nem abrir o braço, ao contrário, tu vai segurar para reter. Então, para mim, esse lance aí, não tem dúvida nenhuma. Para derrubar o Diogo Oliveira dessa forma, tem que ser forte. Caboclo é grande. Forte, né? E aí? Pênalti? Para mim, pênalti e arbitragem fraquíssima. E o VAR parou demais o jogo. Parou demais, conversou demais. A gente estava ontem no estádio. Em determinado momento, eu achei que ele estava precisando de um abraço, que ele estava carente. Estava conversando demais com todo mundo, matando frango demais. Cara, ele foi no banco do time do Vila Nova umas 6 vezes. Conversar. O Vila Nova fez 20 faltas, tomou 2 cartões amarelos, era para ter sido muito mais. Todo escanteio, ou quando era do lado de lá, ele chegava e conversava no meio da área. Ou era um juiz que foi picotando e ele foi amarrando o jogo, provavelmente rezando para ser um empate. A sensação que dá é essa. Enfim, vamos voltar a falar de Clube do Remo aqui, porque o Marrone, o autor do gol da vitória do Leão, conversou com a imprensa e falou da questão do embalo. 2 vitórias seguidas para entrar no G4 e colar lá em cima. O importante é seguir pontuando. Como eu falei, conseguimos um resultado muito importante. Sábado a gente tem mais uma oportunidade aí perto do nosso torcedor em casa. Eu acho que é um jogo que vale 6 pontos e a gente tem que ir com esse pensamento porque é um jogo muito importante. A gente já falou isso aqui, mas de novo, tá? Em Belém, Remo e Paysandu não podem negociar pontos. O Remo já bobeou muito contra a Ferroviária. O Botafogo vem numa condição semelhante, né? Não de sequência de derrotas, mas nesse contexto de classificação. O Marrone tem sido uma peça fundamental nesse Remo que tem uma queda de rendimento do Pedro Rocha. Ele parece que está assumindo essa responsabilidade. Pedro Rocha volta e se os dois assumirem essa responsabilidade juntos, o negócio deve ficar bom para o Leão, Gilmar. Com certeza, né? Marrone está em uma excelente fase, é um jogador que também chegou aí com status a mais, né? Por ter jogado em outros times fortes, mas ao contrário do Viseu, ele realmente está correspondendo dentro de campo. Jogou muito contra o América, foi destaque. Eu acho que essa dupla no ataque com o Pedro Rocha tem tudo para dar certo, né? Principalmente porque o Pedro Rocha está numa boa fase também e é o artilheiro da Série B, né? É isso, Eliane. Puxou a responsabilidade do pênalti também, né? É importante ter esse posicionamento em campo. Verdade, tendo vários outros jogadores que poderiam chegar e cobrar esse pênalti. Que bom que aparentemente ele já está integrado à equipe, né? Porque uma das modificações passadas do Antônio foi também com a saída dele, não é isso? Se não estiver fazendo confusão. Ele era um cara que ele estava com certa dificuldade física e que veio para o Remo depois de uma cirurgia complicada no joelho. Estava entrando no segundo tempo, né? Exato. Vamos ouvir a galera novamente para a gente já ir encerrando aqui o nosso programa. Olha aí, bom dia, Danilo. Campo molhado não é desculpa, viu? Professor, estou gostando do seu trabalho, mas bota esses caras para jogar e tira o papão dessa situação, Newton do Tapanã. Valeu, Newton. Vamos lá, vamos matar, que são só 5 mensagenzinhas que separaram. Danilo, fala pra Liane não chorar, a lanterna está perto. Rapaz, eu não falei que ela estava chorando, pelo amor de Deus. Já até deu uma risada aqui, meio embargada, mas deu. Coloca aí a próxima mensagem. Como torcedor raiz, acredito mais na permanência do Paysandu na Série B, o Ronaldo do bairro da Sacramento. É isso, Ronaldo, tem que acreditar até o final. Vamos seguir. Bom, acho que é bom dia, galera do Jogo Aberto. Hoje não vi camisa do Paysandu na rua. Partiu Série C, o Maicon tirando um barato. Mas tem uma moça com a camisa do Paysandu ali. Rapaz, o cara é corajoso, viu? Não sei se é mulher, não sei o que é, enfim. Boa tarde, o Remo tem que contratar jogadores e não nomes. Tem que mandar esse Portuga embora urgente. É o Manuel Pureza de Marituba, que o coração dele não está com nada de pureza quando fala de Antônio Oliveira. Manuel, né, que é o nome português, não? Exatamente. A situação do Antônio não está fácil. Nem um pouco. Gilmar, muito obrigado, irmão. Obrigado. Fala rapidinho do canal, o teu canal pra galera seguir. O canal de esporte ou de esporte? De esporte. Canal do Prete, é o meu sobrenome, né? Canal do Prete, a gente faz as lives lá pós-jogo. Analisa também. E tem minhas narrações também. Bacana. Vamos lá seguir. Curtir. Olha aí. Que foi, rapaz? Bom dia. Obrigado. Até. Valeu. Ela já pensou em maldade. Tu é doida? Que é o Gilmar que tá aqui. Eu nunca faço nada de duplo sentido. Quinta série fala alto. Agenor Santos, Natália Lago. Agora já é boa tarde? Já é boa tarde, né? Apesar de que a gente não almoçou ainda. Mas enfim. Boa tarde pra vocês. Bom programa. O que a gente tem no cardápio do Bora?
Olha, Danilo, a gente vai dar continuidade, então, à tentativa de feminicídio registrada no bairro do Jurunas, onde uma mulher recebeu diversas facadas e o principal suspeito, o companheiro dela, já está à disposição da Justiça. Esse e outros assuntos que a gente vai trazer agora. Muito obrigado, Danilo, Liane, o nosso convidado, pela participação aí no Jogo Aberto, e a gente vai seguindo, dando boa tarde para você, a você, Natália, e você no estado do Pará que nos acompanha, porque como a Natália falou, a gente já começa o programa com a